Oi gente, tudo bem? Esse é mais um episódio do Cozinha de Quinta. E no prato de hoje, sanduíche de coração de frango. Uma receita rápida, simplificada e de uma forma diferente que provavelmente você ainda não experimentou. Vamos começar temperando o coração de frango. Eu gosto de um tempero leve, tranquilo. Sal, pimenta do reino, azeite e hoje a gente vai colocar um pouquinho de raspa de limão. Por quê? Um dos ingredientes desse sanduíche é um palmito cítrico, então eu já vou trazer um pouco de citricidade também para o coração, para obviamente ele combinar com o palmito e depois a gente vai colocar queijo prato, tomate, tem outros elementos, mas esses são os dois elementos principais. Vou usar o meu microplane para tirar raspinhas bem pequenininhas. Se você não tiver um utensílio como esse, não tem problema. Você pode ralar no ralador, só que priorize a parte mais fina ou então rale na parte mais grossa e depois com a faca venha cortando essas raspinhas de tamanho menor. Bom, pessoal, com o coração já temperado, né? Só mexer, mistura um pouquinho e aí, como sempre, plástico filme de 10 a 15 minutinhos na geladeira para que ele descanse um pouco e principalmente para que esse tempero que a gente fez ele se torne uma marinada, ou seja, para que o coração de fato ele agregue esse tempero e aí no final do prato o resultado vai ser muito legal. Com o coração de frango temperado, próximo passo agora é a gente começar a preparar os outros ingredientes do nosso sanduíche, começando pelo pão. Aqui eu trouxe uma baguete com queijo, mas pode ser uma baguete francesa, qualquer tipo de pão. A minha dica para você hoje é um pão que tenha casca. Pode ser um pão um pouco mais cascudo, fermentação natural similar, ou então um pão francês, uma baguete francesa, fica muito bacana. O que a gente tem que fazer agora? Cortar esse pão ao meio e aí eu já vou começar temperando esse pão. Pô, João, mas que é isso? Temperar o pão? Nunca ouvi. Um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal, pimenta do reino e aqui no caso eu vou passar um pouquinho também de mostarda Dijon, que eu gosto muito. Você que está aqui faz um tempo provavelmente já me viu utilizando mostarda Dijon em algum outro ou em alguns outros pratos. Não se assuste, eu gosto bastante. Se você tiver um ingrediente que você goste bastante, que você acha que se enquadre em algumas produções, também não deixe de usar. Pode ser maionese, uma maionese caseira ou aromatizada, pode ser cream cheese, requeijão, fica a seu critério. O que eu quero com essa mostarda Dijon? Trazer um pouco de cremosidade e deixar esse pãozinho um pouco mais úmido. Pessoal, vocês vão reparar que é um pouquinho só de mostarda Dijon, vamos dizer assim, é meia colher de sopa, que eu vou espalhar pelas duas fatias de pão para trazer um toque leve. Mostarda Dijon é um ingrediente mais amargo, ou seja, quando eu for usar eu tenho que usar sempre com parcimônia, tenho que usar sempre com cuidado, porque senão ele vai roubar demais, ela, né, no caso, vai roubar demais o sabor do prato. E os pães vão ficar mais ou menos assim, com a mostarda espalhada, sal, pimenta do reino e um pouquinho de azeite. Bora dar continuidade ao sanduíche, já deixando preparado o tomate. Diferentemente de outros sanduíches, esse tomate eu vou grelhá-lo rapidamente. Vai palmito também, então vou aproveitar e grelhar o palmito e o tomate para já trazer uma cara de caramelização, mas principalmente aquele sabor de caramelização. Tomate, que é um ingrediente mais adocicado, quando a gente grelha, ele aflora ainda mais essa doçura e fica bem bacana. Quanto mais maduro o tomate, a tendência é que ele esteja mais doce, principalmente quando a gente fala de tomate Carmen ou então tomate italiano. Posso cortar sempre tirando a tampinha, eu gosto. E aqui no caso, eu gosto de tirar fatias bem fininhas mesmo. Para quem gosta de fatias mais grossas aí, tá tudo bem. Eu gosto de fatias mais fininhas, porque eu acho que no sanduíche vai ficar melhor, vai ficar mais delicado. E aí vai ser mais ou menos uma espessura de, vamos dizer assim, 3 milímetros ou algo parecido com isso, para eu ter um tomate não tão translúcido, mas não tão grosso, para que ele fique de fato menos intenso e mais delicado no meu sanduíche. Bom, pessoal, 15 minutos depois a gente já tem o nosso coraçãozinho de frango marinado e o processo vai ser mais ou menos o seguinte.
frigideira bem quente, gordura depois, eu vou selar esse coraçãozinho, depois eu vou trazer uma refoga de alho e cebola junto dele, outros ingredientes, cebolinha, se você quiser colocar algum ingrediente adicional, condimentos leves para não roubar o sabor do coração. A gente vai fazer o processo de selagem do pão, coração no sanduíche, queijo prato, tomate grelhado e eu tenho certeza que você nunca comeu um sanduíche de coração parecido com esse. Para mim, todo bom sanduíche começa por uma boa selagem do pão. E aqui a gente vai fazer com um pouquinho de azeite na frigideira e os outros ingredientes que já estão passados no pão para ajudar a caramelizar. Vai ficar muito legal, muito saboroso. Lembre-se que aqui eu usei mostarda Dijon e você pode usar o que você quiser para acentuar ainda mais o sabor do seu sanduíche. Azeite, pãozinho. Se você quiser selar dos dois lados, fica à vontade. Aqui eu vou selar de um lado só, porque de um dos lados, a parte de cima, já tem o queijo parmesão, que tá super cascudinho, já tá bem douradinho. Dica para você, se você tiver um peso para colocar em cima dos pães, toda a parte que está em contato com a frigideira vai ficar dourada igualmente. Se você não tiver, de vez em quando vem apertando assim, fazendo um pezinho, para que toda a parte que está em contato com a frigideira doure por igual. E para mim, quando chega nesse ponto, já está ideal para a gente retirar e começar a fazer o coração. Mais uma vez, frigideira bem quente, fio de azeite, e aí a gente começa a selar e dourar o coração. Quanto mais quente a frigideira, mais ele vai segurar o suco, mais suculento vai estar, mais dourado por fora e com certeza o acabamento do seu sanduíche vai ficar ainda mais legal. Frigideira bem quente, olha que bacana o resultado que a gente começa a ter. Coraçãozinho bem suculento por dentro e por fora bem douradinho. Coraçãozinho quase dourado no ponto que eu quero, então não vou me esquecer do tomate, aquele finamente fatiado, uma leve grelhada em cada fatia, para que ele não vá cru para o sanduíche. Eu prefiro assim, é claro que a sua versão pode ir cru. Eu gosto sempre de trazer um tomate grelhadinho, um pouquinho de sal, pimenta, vai agregar demais no sabor e no produto final. Bora para mais um grelhado, palmito pupunha. Aqui eu estou usando a variação pupunha, você pode usar um palmito palmeira real, enfim, o que for melhor e mais viável para você. Um tapinha de um lado, um tapinha do outro, doura de um lado, doura do outro, e tá pronto para a gente começar a montagem do nosso sanduíche. Com tudo pronto, bora finalizar essa receita comigo? E aí, gostou? Compartilha com quem vai fazer essa receita com você, depois me conta como foi a experiência. Ah, e não esquece, hein? Até a próxima receita de quinta.